Crítica à razão dialética da emancipação. Artigo escrito pelo professor Edgar Dias de Vasconcelos. A racionalidade crítica é fundamental para o mundo contemporâneo. Por meio da razão, o homem sapiens formula o projeto de emancipação que, antes de ser filosófico, é necessariamente político, impregnado em um novo olhar da sociedade política. A razão não se liberta metafisicamente, Foucault, muito menos intuitivamente, Adorno. É uma construção política da sociedade produtiva, correspondente metodologicamente ao materialismo histórico e dialético da destruição da velha razão, superação pelo menos em parte do iluminismo, como lógica do liberalismo econômico. Lucas. A filosofia é o instrumento epistemológico na reconstrução da razão, sua definição na perspectiva da existência humana, não mediada pela alienação. No entanto, ou melhor, no entendimento de Bachelard, os significados obstáculos de uma razão reconstruída epistemologicamente, retardamentos incrustados na epistemologia, apresentados como focos conservadores de velhos sistemas sintéticos, os apriorismos lógicos kantianos, impossibilitando novas valorizações hermenêuticas, a luta permanente entre os paradigmas de tempos históricos e ideologias distintas, impõem-se causas da não emancipação, as denominadas experiências do senso comum. O corpo é, de certa forma, a produção intelectual do cérebro. O referido significa mecanismo cognitivo na memória, o mundo neuronômico da produção da mente e da linguagem. Antônio Damasio. O homem é o resultado de sua produção memorial. O que pensa Habermas, a escola de Frankfurt, Adorno e Max Horkheimer, a respeito da razão cognitiva, contrária à razão instrumental, massificada como instrumento de dominação em defesa do liberalismo econômico. A existência de uma razão como instrumento não lógico, com a finalidade de levar o comportamento humano ao cativeiro. Justifica-se, portanto, a filosofia, instrumento epistemológico em auxílio à fenomenologia, as representações significativas dos novos sujeitos, fenomenologia reconstrutiva de Merleau-Ponty. A linguagem filosófica como instrumento de fundamento surge da reflexão materializada na linguagem e ação da razão reconstruída, Foucault, no entendimento do corpo como mecanismo de escravização de um determinado modelo político, econômico, a forma do Estado produtivo. A linguagem como procedimento metodológico, a filosofia da razão histórica e dialética reconstruída, objetivando um modelo de Estado coerente com a ação da emancipação, comunicação pelo mecanismo processual da cognição epistemológica, a filosofia analítica e reconstrutiva na axiologia de Habermas. Para a escola de Frankfurt, como demais autores, entre eles Bachelard, a dialética da razão construída na perspectiva do conhecimento aproximativo. Foucault, a razão crítica como instrumento de entendimento para a emancipação do corpo, no entendimento de uma razão prejudicada pelos instrumentos ideológicos da memória. Edgar Morin, a teoria da complexidade, a razão não pode ser particularizada, parcelada, a teoria da dialética dos opostos. A epistemologia tem que necessariamente conhecer os múltiplos fatores na construção da razão da emancipação. A linguagem não pode ser um fenômeno a serviço da dominação. A razão é o grande mecanismo para a sociedade dispor de pressuposto com finalidade de compreender seus antagonismos na solução de relações políticas problematizadoras. O que significa para os diversos autores das epistemologias reconstrutivas, do mesmo modo, as fenomenologias dialéticas não idealistas, como modelo hegeliano, caso específico, contrariamente à fenomenologia de Ponty. O objetivo de destruir certas razões não é acabar com a razão por meio do agnosticismo. Entretanto, possibilitar pela crítica reconstruída por diversidades lógicas fundamentadas na dialética do materialismo histórico, Karl Marx, a filosofia como instrumento da análise cognitiva na razão emancipadora possibilita o desenvolvimento da elaboração dos processos fundamentais
na forma de atuar no mundo, com a objetividade do desenvolvimento do modelo político da emancipação. Nessa perspectiva que se entende a arte fruto de uma razão elaborada, instrumento analógico de transformação. Não se entende o valor artístico desvinculado da razão crítica em benefício de uma razão que escraviza a serviço de modelos excludentes. A razão cognitiva tem como obrigação metodológica a formulação da criação processual contra as razões lógicas de instrumentalização, Habermas, Adorno e Horkheimer. Foucault, o corpo como instrumento da razão instrumental e ideológica. Morin diz não se liberta de um modelo cultural perverso sem a reconstrução política da razão dialética crítica. Com efeito, é necessária a reconstrução da razão. A ciência não será emancipada do mesmo modo do cidadão com a velha razão, produto da filosofia iluminista ligada aos interesses do Estado liberal moderno. Como a Renascença foi apenas uma razão intermediária entre os dois momentos, antigo e novo regimes, a razão que superará os estágios a serviço da formatação do liberalismo econômico. Escola de Frankfurt, eclipse da razão. Com efeito, a memória crítica precisa ser compreendida, antes de tudo, como disposição revolucionária. O sujeito cognitivo na razão é construída. Precisam pensar e agir com obrigatoriedade de superar ideologias conservadoras de tempos históricos distintos, superando os conceitos ultrapassados, justificadores de procedimentos substanciados em mecanismos reacionários, que não servem à racionalidade dos nossos dias. Portanto, é fundamental reconstruir a razão na perspectiva dos interesses técnicos, cujos objetivos necessários serão sempre na defesa do fundamento da emancipação. A arte tem que necessariamente de ser entendida e trabalhada como fundamento do momento histórico em tal perspectiva. Muito bem pensado e elaborado por Thomas Kuhn, na reformulação da razão como fenômeno de emancipação, explica-se a revolução da razão revolucionando o campo científico. As ciências desenvolvem nas superações das velhas tradições. Desse modo, quando a razão serve a um modelo de opressão, determinada sociedade política na construção de um novo paradigma. Encontra-se o caminho epistemológico para a reconstrução da razão de emancipação. Modelo aplicado ao campo artístico como interdisciplinarmente às demais ciências humanas. Artigo escrito pelo professor Edjar Dias de Vasconcelos.